Bom dia, Fábio. Bom dia, Bertolino. Eu espero que dê certo essa conexão improvisada. Vamos dizer, está bem estranho, né? Isso numa plataforma, o outro na outra. Mas vamos que vamos. Então, assim, a ideia é que a Rayane faça uma apresentação rápida. Quantos minutos você precisa? Ele fala no meu vídeo. Sim, você quer 20 minutos, né? Tudo bem, então 20 minutos de apresentação. Rayane Teixeira de Lira dos Santos, o trabalho se intitula Nada do que Foi Será, uma leitura necessária sobre o papel do Conselho de Desporto do Rio Grande do Norte acerca da participação social. Então, o orientador é o professor Fábio Fonseca Figueiredo, os arguidores, o professor Bertolino José de Souza, da UEN, como examinador externo, e eu, Anderson Christopher dos Santos, examinador interno. Então são 9h38, quando for 9h58 eu lhe aviso, tá certo? Nós fazemos assim, você apresenta, na sequência eu passo a palavra a Bertolino, né? A gente aproveita enquanto tem conexão, qualquer coisa. A gente já garante a participação do Bertolino, e aí eu falo, né, na sequência, para não perdermos muito tempo, e você faz o comentário final. Pode ser assim? Pode, e aí eu falo do nosso pensamento. Pronto. Então tudo bem, então o Fábio encerra, e aí a Rayane comenta ou a Rayane comenta e o Fábio encerra? Comentei. Pronto. Exatamente. Aí eu comento as arguições, debates, depois segue. Tá ótimo. Tá bom. Então, boa sorte, Rayane. Vamos sentar aqui no cantinho. Obrigada. Bom dia Bertolino, bom dia Fábio, bom dia Anderson, bom dia José, Bruno, que estão aqui. Bom dia. Gostaria de agradecer a presença da banca, a disponibilidade dos professores, pedir desculpa pelo fato da conexão não estar muito boa, mas a gente conseguiu fazer funcionar. E vamos lá, né? A nossa apresentação. Meu objeto de estudo, ele é o Conselho de Esporte do Rio Grande do Norte, né? Como tema ficou Nada do que Foi Será, uma leitura necessária sobre o papel do Conselho Estadual de Desporto do Rio Grande do Norte acerca da participação social. É isso que a gente está querendo descobrir. O meu orientador, o professor Dr. Fábio Fonseca Figueiredo. Aqui eu trago inicialmente o meu sumário, certo? Para mostrar a vocês como foi que eu defini e construí o meu estudo. Trago, depois da metodologia de pesquisa e procedimentos, trago o capítulo 2, que eu vou falar sobre os conselhos como mecanismo de efetivação e participação em controle social. Nele, eu trago a questão sobre a democracia e a participação social no Brasil, porque a gente precisa inicialmente trazer esse debate, falar sobre a conquista de direitos e a participação social, que já vinha caminhando, e quando veio o período democrático, da redemocratização, trazendo a Constituição, e depois eu já entro na trajetória dos conselhos, porque foi justamente nesse período que começou a entrar, e em seguida falo sobre a questão da efetividade das políticas públicas, que foi uma das primeiras coisas a ser identificada após esse período de redemocratização. No meu capítulo 3, eu já entro na questão mais do esporte enquanto política pública. Trago um capítulo que fala que o esporte ele não teve uma trajetória linear no Brasil. Na verdade, ele teve começos, pausas, e aí recomeços e recomeços, sempre sendo travado por algum tipo de falta de política ou falta de incentivo. E no capítulo 3 eu trago a política pública do esporte no Brasil, procuro falar sobre ela. Em seguida, trago sobre a questão dos conselhos de esporte na atualidade, sobre seus limites e possibilidades. Em seguida, trago a questão do esporte no Rio Grande do Norte, o esporte enquanto política pública, não o esporte em si, a prática, mas como ele é visto aqui no Rio Grande do Norte, como o governo do estado trata essa questão. E no capítulo 4 entra o meu objeto de estudo mesmo, que é o Conselho Estadual de Desporto do Rio Grande do Norte.
O item 4.1 ele fala diretamente sobre as informações que eu consegui coletar sobre o Conselho, certo? E em seguida as considerações finais. Aqui é a minha metodologia e meu procedimento. A minha pesquisa ela tem abordagem qualitativa, né, de caráter exploratório. O recorte da pesquisa temporal é transversal, com perspectiva longitudinal, porque eu precisei ir a outros períodos para verificar algumas informações sobre o Conselho, porque atualmente a gente não tem informação sobre o Conselho de Esporte. A gente procura informações na mídia, a gente procura informações em estudos, a gente procura conversar com pessoas que estão diretamente ligadas ao governo e eles não têm informação sobre o funcionamento, sobre a estrutura, onde está funcionando, quem foi o último presidente. Não é todo mundo que sabe que existia um presidente, nem que existia um conselho de esporte aqui no estado. O meu estudo é um estudo de caso, né, inicialmente. Eu fiz toda a revisão bibliográfica, principalmente trazendo os temas que é importante para que você possa entender atualmente por que o Conselho de Esporte está nesse estado. A gente precisou debater os temas sobre democracia, participação social, a questão da redemocratização. Entramos na parte do Conselho porque a gente precisa entender como os conselhos surgiram no Brasil, como essa pauta começou a ser inserida, como eles nasceram. A gente tem o Conselho de Saúde e de Assistência Social, que foram os primeiros a surgir no Brasil. Entramos na questão da pesquisa sobre política de esporte, que é um dos nossos temas mais importantes, e os conselhos de esporte e lazer, fazendo uma pesquisa de como está a situação dos conselhos no Brasil. Inicialmente uma pesquisa em todo o Brasil, de quantos tem, quantos conselhos tem, como está o funcionamento, como é que está a questão da participação, e depois, na segunda parte, a gente desce mais para o Nordeste e vê como estão esses conselhos e de vez para o nosso objeto de estudo, que é o Conselho Estadual do Esporte do Rio Grande do Norte. Pesquisa documental, a gente tentou ir ao Conselho, já entrando na visita de campo. Eu fui no Conselho Estadual, no prédio que funcionava, já estava fechado e não tinha informação na frente do prédio onde estaria funcionando, quando ia voltar. Fui na governadoria também em busca de informações, mas a maior parte das pessoas que estavam lá, as pessoas que me responderam, chegaram a dizer que não tinha nem representante para a página, para a parte do esporte, sendo que Canindé de França é secretária adjunto desde o dia 19 de janeiro. E o que acontece é que o esporte, aí a gente começa a entender por que o esporte não é tão levado a sério quanto política pública. Porque se as próprias pessoas que estão trabalhando lá, eles não sabem que tem um adjunto desde o dia 19 de janeiro, isso já em março e abril, imagine a questão da política estadual de esporte. A gente começa a entender por que ela não saiu ainda, né? E entrei em contato depois para saber se já tinha alguma informação e as pessoas novamente com a mesma conversa, que não tinha representante, que não tem pasta definida, que o governo ainda está em transição e que eu procurasse saber depois do segundo semestre, porque o governo só ia estar organizado após o segundo semestre. Então, essa parte da visita de campo que eu fui, eu não consegui concretizar nenhuma conversa com ninguém ou marcar nada, porque as pessoas me diziam lá que não tinha ninguém. Cheguei a fazer contato com o Roberto Cabral, que foi presidente até o ano 2018 do Conselho. Como eu soube que Roberto Cabral foi presidente? Através de contatos entre professores e colegas, porque não tem nenhuma informação no site do governo do estado sobre o funcionamento do conselho ou sobre mesmo se teve algum outro presidente. E a única informação que eu soube foi que Roberto Cabral foi presidente até 2018, que 2019 seria outro presidente, mas não tem informação, né? E cheguei a conversar com Roberto Cabral, a gente tinha uma entrevista marcada, inclusive, e com o Canindé de França. A gente fez esse contato, essa conversa, e ficou realmente só faltando a parte de concretizar. O Roberto Cabral
A gente marcou uma entrevista e ele, na semana que a gente marcou a entrevista, ele precisou se ausentar do estado. Quando ele retornou, ele já foi problema de agenda minha mesmo. Eu não consegui concretizar a entrevista com Roberto Cabral, porque essa entrevista com o presidente do conselho poderia, inclusive, me dar esses documentos, sobre essa parte da pesquisa documental, que só ele pode ter, né? Se ele estava tendo reuniões, se estava tendo encontros, ele, como presidente, deve ter alguma ata, algum e-mail, alguma coisa comprovando que eles estavam em atividade e em discussão. Vamos lá. Aqui eu trago um quadro bem rápido, uma imagem, mostrando quais foram as minhas palavras-chave que eu utilizei no meu trabalho e os autores que eu busquei trabalhar, né? A gente traz aqui a questão dos conselhos, Mesalha, Castellano Filho, Sterepravo, Bonaumi, esses autores eles trabalham principalmente sobre a questão dos conselhos de esporte. Falam sobre participação, falam sobre democracia, falam sobre a questão dos conselhos, toda a história, e principalmente sobre os conselhos de esporte. Trazem experiências que aconteceram no Rio Grande do Sul, lá no Paraná mesmo, que a gente tem bastante experiência. A questão do esporte, a gente trabalha com Tubino, Linhares, Brat e Veronês, trazendo conceito, a questão da história de como o esporte começou a fazer parte como política pública. E a participação social, a gente trabalha com Dagnino, Amaral, Araújo, Reixos. Trabalhamos com diversos autores que eles se interagem, eles acabam se conectando sobre o mesmo tema, que gira em torno da participação social dentro dos conselhos e trazendo o Conselho do Esporte como experiência. Como objetivo geral, eu delimitei que seria analisar o papel do Conselho Estadual do Desporto do Rio Grande do Norte no processo de participação no que concerne à pluralidade de atores e de seus mecanismos decisórios. Se essa participação está acontecendo e que tipo de participação é essa. Não só identificar se há participação, mas a qualidade dessa participação. Quem são, como ocorre essa chamada, quem define quem vai participar. Como específico, eu tenho 3 aqui, seria descrever como se deu o processo, o processo de criação do Conselho Estadual do Desporto, elencando sua composição, representatividade, atores e funcionamento, para saber como funciona mesmo a estrutura do Conselho, para que a gente possa identificar. O segundo seria identificar como ocorre o processo de definição dessas pautas desenvolvidas pelos conselheiros, como saber como essa pauta foi levantada, quem trouxe essa pauta para a discussão do Conselho, né? E como tem se dado a participação da sociedade civil, comprovando se o Conselho está sendo um fórum consultivo utilizado como arena de diálogo para a sociedade, porque o Conselho do Esporte ele é considerado consultivo, normativo e deliberativo. Isso nos únicos, inclusive, 2 estudos que eu consegui encontrar que falam sobre o Conselho do Esporte. E o nosso terceiro objetivo específico seria verificar se o Conselho tem cumprido seu papel em conformidade com as propostas aferidas na 2ª e na 3ª Conferência Nacional de Esporte e Lazer 2006 e 2010. Foram 3, 2004, 2006 e 2010, e essas conferências elas serviram para delimitar a construção de uma política nacional de esporte. E principalmente, não só construir a política, mas definir sobre quem participaria, a questão dos conselhos, como deveria ser essa participação, da estrutura. Aqui na minha introdução, eu faço mais na minha introdução eu trago a gente falando justamente sobre o marco histórico, que foi a Constituição Federal de 1988, que traz diversos direitos aos cidadãos, inclusive, né, nela que a gente começa é ela que especifica que o esporte ele vem como um direito social, como um direito do cidadão, né? E aí a gente traz que na Constituição, né, são criados mecanismos de participação direta, como os conselhos, fóruns, audiências públicas. Eu trago aqui também já na minha introdução falando sobre a questão da política nacional e o Conselho Nacional do Esporte,
que eles são criados através dos decretos 4.201 de 2002, mas eles já estavam previstos, certo? Na lei número 9.615 de 98. E em seguida a gente traz a resolução do Conselho Nacional do Esporte em 2005, onde foram normatizados objetivos, diretrizes e metas para a Política Nacional do Esporte. O esporte ele passa a ser tratado como uma questão de Estado, já utilizando esse marco nacional que foi a Política Nacional do Esporte. A gente traz ainda a questão da participação social na área da política pública do esporte e lazer, que ela começa a ganhar relevância em estudos e fóruns, em relatórios de caráter técnico-científico. A gente tem principalmente como referência os estudos de Manhães, Marcelino e Cavalcante, que trazem a questão do esporte não só como um objeto, não só como uma prática, mas como uma política pública. E aí, a partir desses estudos, começam-se a identificar diversos entraves, bloqueios, que acabam travando a ação dos mecanismos participativos, né? Junto isso, traz a problemática da efetividade, de como se concretizar essa participação, já que na prática ela não ocorre, né? E a gente, em seguida, traz o Conselho Estadual do Esporte do Rio Grande do Norte, falando sobre sua estrutura normativa. O meu capítulo 2, ele traz justamente a história dos conselhos. Eu venho falar sobre os conselhos como mecanismo de efetivação de participação e controle social. Faço um contexto do Estado brasileiro, justamente nesse período de redemocratização e descentralização, que esses instrumentos começaram a ser utilizados como meios de participação. Em seguida eu trago a PACMA como um conceito de democracia participativa, porque, como ela mesma disse, para que a gente concretize essa participação, para que seja realmente uma democracia, precisa ser mais além que o voto. O cidadão ele precisa entender que a função dele é mais do que votar, ele precisa ser útil. E a partir do momento que ele está qualificado para isso, a democracia ela começa a ocorrer e a participação social também. Em seguida, a gente vem e já fala sobre os conselhos de esporte, seus limites e possibilidades. Os autores eles trazem diversos itens que comprovam que na prática os conselhos eles não estão funcionando, né? Eles foram criados e acaba que a participação, a questão da publicização, dos recursos humanos, na prática, acaba não acontecendo. Trazemos o conceito de efetividade, que é importante trazer, já que a gente fala muito do trabalho sobre a efetivação das políticas públicas na área de esporte e lazer, de como essa efetividade ela influencia diretamente, que ela é necessária e como trazer essa questão da efetividade para a prática. O meu capítulo 3, eu já é basicamente sobre esporte enquanto política pública. Justamente uma trajetória não linear no Brasil. A gente não teve uma construção linear para que a política pública pudesse se concretizar. Tanto que hoje a gente consegue visualizar isso não só no nosso estado, mas em outros estados. Trago a política pública como esporte no Brasil, falando sobre ela, que a gente tem alguns estados que ainda não têm política sobre esporte definida. Em seguida já entro na Política Nacional do Esporte, aqui do Rio Grande do Norte, primeiro que a gente não tem ainda uma Política Nacional do Esporte, é uma política estadual do esporte. E quando a gente começa a fazer investigações para entender por que isso não aconteceu, a gente encontra diversos entraves, como orçamento, interesse político principalmente, como o próprio Canindé chegou a descrever, interesse político, a falta de publicização, a questão de que a política de esporte ela ainda não é vista como um objeto de política pública, ela é vista apenas como uma prática esportiva. E aí eu venho e falo sobre a questão do esporte do Rio Grande do Norte, que a gente tem uma história que ela fica basicamente em jogos escolares, em competições, e quando você começa a entrar na questão do esporte enquanto política pública, a gente percebe-se um esvaziamento de ações. As ações começam, mas elas não se concretizam, e quando a gente vai investigar por que aconteceu, a gente consegue visualizar todos os pontos que os autores já levantaram. A falta de interesse, a questão do orçamento, a publicização, a questão dos recursos humanos, a questão da qualidade do pessoal que está fazendo parte,
daquela pasta. E eu trago aqui os únicos estudos, eu trouxe a imagem, mas eles estão descritos no trabalho, os únicos estudos que fala-se sobre o Conselho de Esporte. Esse documento aqui é do IBGE, 2016, ele traça o perfil dos estados e dos municípios brasileiros. E aqui ele traz todos os conselhos a nível municipal que existem no Brasil. Se eu não me engano, de esporte nós temos 656, acredito que é quase esse número. E no estudo ele cita apenas os que não se reuniram, os que estavam meio que inativos. E o do Rio Grande do Norte não estava nessa lista. Então em 2016 era como se o Conselho Estadual, 2015-2016, como se o Conselho Estadual estivesse funcionando em pleno funcionamento. Esse estudo aqui é sobre Conselhos Estaduais de Esporte e Lazer do Nordeste, da Universidade Federal do Maranhão, certo? O estudo foi feito por eles. Foi publicado em 2011, é uma pesquisa de 2005, mas foi publicado em 2011. E a Araújo, ela fez são vários artigos, e em um desses artigos cita o Conselho de Esporte do Rio Grande do Norte. Tem uma entrevista, inclusive com o presidente da época, falando que ele está ativo, em pleno funcionamento, tem diversas ações, mas ela só colocou como documento a lei de criação do Conselho. Não tem mais nenhuma outra informação mais precisa. No capítulo 4, a gente vai e já traz o Conselho Estadual de Esporte do Rio Grande do Norte. Né? A gente traz a lei de criação, que informa que ele possui caráter consultivo e deliberativo, que é a Lei 7.133, que inclusive é uma dificuldade você encontrar essa lei. Eu cheguei a pegar informações com amigos meus advogados, e eles mesmos não conseguiram encontrar em seus bancos de dados essa lei aqui. E um decreto que eu achei interessante trazer para que vocês entendessem como a questão do esporte no Rio Grande do Norte ele não tem se efetivado devido à falta de interesse, principalmente. A gente tem o decreto 16.654 de 2002, que foi estabelecido normas e diretrizes para a criação da política estadual. E ele normatiza que o conselho ele seria responsável pelo processo. Ele dá essa responsabilidade ao conselho. Mas como isso vai ser feito? Essa é uma pergunta, né? E aí, como o Canindé França mesmo falou, eu achei mais interessante trazer essa frase dele, a política de captação, é uma política de captação de recursos. O Conselho de Esporte, a pasta estadual de esporte, na verdade, nada mais é do que uma política de captação de recursos, desde o dia que foi criada, sem nenhum interesse para realmente desenvolver uma política. Aqui é o decreto, eu trouxe mais ou menos para que vocês pudessem ver, e ele fala aqui, considerando o citado aqui, considerando que neste propósito foi dado o primeiro passo com a instituição da lei estadual, número 7.133, criando o conselho, vem o decreto reestruturando e dando competência ao Conselho Estadual de Desporto. E ele dá essa responsabilidade ao conselho, que ele tem que participar criar e participar de todo o processo da construção da política estadual. Isso é em 2002. Esse ano é 2002. Estamos em 2019 e até hoje não temos um projeto de política estadual de esporte. O Canindé França, ele mesmo falou, através de suas palavras, que ele tentou fazer uma estrutura, fazer contratação. Foram 17 audiências que ele tinha organizado, sendo que ele, quando ele organizou tudo, ele barrava na questão do orçamento e do interesse. Que não tinha interesse em fazer aquilo. Ele até tentou, como ele mesmo disse, Bertolini estava no dia, Fábio, como ele mesmo falou, ele tentou contratar um quadro de pessoas e, na verdade, ele não conseguiu contratar nem 30% do que ele quis. Ele tentou criar para dar início à política de esporte e ele foi travado. Deu entrevista, inclusive. Vamos lá. Vamos adiantar. Aqui eu trago a única reportagem que, se você for buscar, a única reportagem que você vai encontrar vai ser a da página do Governo do Estado, no ano de 2015, no dia 12 de junho, mostrando o secretário de Esporte e Lazer do Rio Grande do Norte, né, Jorge Câmara, deu início, no auditório da CEL, ao novo presidente, João Pessoa, e o vice,
Roberto Luiz Menezes de Cabral, que era o atual presidente. Essa é a reportagem que você vai encontrar e a mesma reportagem replicada em blogs, mas é a mesma, só tem essa reportagem sobre o Conselho, uma de 2015. Trago inclusive aqui o nome, na época, de quem eram os representantes do Poder Executivo Estadual e dos representantes das entidades, mas na reportagem não se fala como esses representantes foram escolhidos, através de quem, de que interesse e como houve essa votação. Se foi aberta, como aconteceu. Trago aqui, já finalizando o trabalho, algumas considerações finais, né? Que a gente houve avanço, aqui eu não estou querendo afirmar que não houve avanço na área da participação e do controle social, porque houve sim avanço. O avanço que ocorreu após a institucionalização da Constituição Federal foi importante para concretizar meios de participação e controle social. Os conselhos, eles entram como personagens principais nesse cenário, configurando-se como um espaço de deliberação, de confronto e de demandas, sendo estes um mecanismo que contribui para a participação da sociedade civil com a articulação de atores e instituições com o objetivo de atender as demandas sociais. Houve o avanço, porém os estudos agora eles estão se concentrando não em identificar se houve avanço ou não, mas sim em entender que tipo de avanço tem sido esse, que tipo de participação é essa, como tem ocorrido o controle social, como as demandas têm chegado nesses conselhos, como tem funcionado a questão da estrutura. Percebeu-se que, por meio das informações obtidas sobre o Conselho, que apesar da garantia legal de sua existência e como forma de construção de políticas para a área, não houve avanço concreto sobre o tema. Isso a gente já entrando no Conselho de Esporte do Rio Grande do Norte. Ele existe, ele teve membros, sendo que você não encontra dados concretos de que haviam reuniões, de que eles estavam discutindo, deliberando sobre a criação de uma política pública para o Estado, sobre o esporte. Não há informação sobre o funcionamento do Conselho, suas atas, publicações em páginas oficiais, como ocorreram as eleições, se havia participação da sociedade nas definições das pautas e das reuniões, como essas pautas chegavam aos representantes, de que forma eles discutiam isso, se tinha algum representante dos bairros, isso aí. E rapidamente, algumas alternativas para efetivar a questão da participação nas políticas públicas de esporte. A gente traz que o passo mais importante inicialmente é definir uma política de esporte para o Estado do Rio Grande do Norte. A gente precisa concretizar essa ação, precisa ter um movimento, um interesse maior por parte do Estado em concretizar essa política, porque sem ela não tem como a gente caminhar. Inicialmente, organizar, estruturar, investir e fomentar ações que estejam ligadas diretamente ao esporte e à participação social, como identificar em bairros ações de esporte para serem desenvolvidas de acordo com as demandas. A publicização de dados referentes ao esporte por parte do governo do Estado. Você não consegue encontrar na página do governo do Estado dados concretos sobre como tem ocorrido a questão do esporte no Rio Grande do Norte. Você vê uma reportagem muito superficial e se você vai em busca de dados, como já aconteceu, que eu fui em busca de dados com o coordenador da CODESP na época, ele me disse que eram dados sigilosos. Dados financeiros eram dados sigilosos e que eu não poderia ter acesso do orçamento da pasta. O Conselho Estadual do Esporte, ele precisa possuir estrutura para concretizar as suas reuniões com participação de representantes da comunidade. A gente entende que precisa da representação das duas outras representações por parte dos representantes do governo, dos representantes das entidades civis, mas que a sociedade ela precisa participar diretamente para poder dizer realmente que tipo de demanda ela está levando. Buscar a contratação de gestores e pessoas qualificadas que possam traçar ações para a área do esporte e lazer do Estado. Não tem como eu criar uma pasta, trazer um gestor que ele não tem conhecimento nenhum sobre a área do esporte, seja de forma intelectual, enfim. Tem que ser uma pessoa que ela já entenda sobre a importância do esporte como política pública.
começar a tratar o esporte como política pública, porque o Estado do Rio Grande do Norte ainda ele não concretiza isso de forma efetiva, e incentivar mais pesquisas e estudos, sejam em escolas e universidades, sobre o tema das políticas públicas do esporte, porque a gente encontra um grande bloqueio quando você traz o tema esporte. As pessoas ainda acham que esporte é só pegar uma bola e entrar no campo. Quando você vai falar sobre política pública, dificilmente associam a esporte, né? Experiência própria. E quando você chega com o tema, não é todo mundo que quer falar sobre o tema e acha que esse tema, tem certeza que esse tema é importante e questionam muito. E mesmo sendo um tema recente, a gente precisa continuar trazendo ações para incentivar estudos e pesquisas. Pronto, trago minhas referências. Não coloquei todas, coloquei só algumas, as principais. E obrigada. Muito bom.